Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, é hoje pessoal, o jogo da vida, o jogo do ano, o jogo da década para o Corinthians. Corinthians e Atlético Paranaense, é vencer ou vencer. Fiel, chega representando porque não tem como negociar resultado. A vitória é o que interessa, somente a vitória. Não dá para sonhar nem com o empate. Não dá para questionar nada, é só a vitória. Fiel, fortalece com o like aí e vamos ver aqui o Coringão que vai em busca de 3 pontos. 1-0, 2-1, não importa o placar, o que importa são os 3 pontos. E tem que vencer, mano. Eu acredito que hoje o Corinthians mete 2-0 com gol do Romero. Romero tá voltando. E o Romero, desde o ano passado, que é a salvação do Corinthians. Hoje o Romero vai, bater no peito e carregar esse time e a gente vai conseguir essa vitória. Corinthians hoje sai da zona de rebaixamento e domingo a gente elimina o Flamengo. Tá confiante também? Então fortalece com like e vamos ver as notícias do Corinthians. Fiel, representa aí, vamos pro vídeo. Dito aqui que do Bragantino para baixo, pelo menos, aliás, do Grêmio para baixo, todo mundo ali tem o que temer. Vamos lá, Quesada, vamos falar. Eu tô com você nessa história. Eu acho que o Grêmio hoje faz um futebol que preocupa. Ele tem uma pontuação. Ele tem um bom número de vitórias, que eu acho que é uma coisa que ajuda. Isso, né? Pontuação e número de vitórias é muito importante. Vamos comparar com o Corinthians. Ele tem 4 vitórias a mais que o Corinthians. Isso faz uma diferença incrível, né? Por exemplo, só para entender, na última rodada, se ambos estiverem com a mesma pontuação e empatar, o Corinthians está rebaixado. Exatamente. Por causa do critério de número de vitórias. Porque o Corinthians é o rei do... O Corinthians já ganhou um troféu nesse campeonato. Rei do empate. Rei do empate nesse campeonato. O Corinthians só não venceu mais do que o Atlético Goianiense, que é o último colocado com 21 pontos. É uma campanha muito ruim. A campanha do Corinthians é horrível. Ridícula. Horrível mesmo, horrível. Imbecil, né? Imbecil, cretino. Vamos falar desse timão, então, no Campeonato Brasileiro, no Brasileirão Betano 2024. Essa foi a classificação, vocês acompanharam, e também a tabelinha para se preparar para esse fim de semana de muitas emoções. Quesada, 8 da noite, vamos lá, vamos falar sobre o Corinthians. Como diria Sormani, é vida ou morte, é matar ou morrer, é foice e martelo no escuro. Crime e sangue castigo. No olho, é tapa na orelha, é isso aí. Jogo da paixão. Tudo, é isso aí. E outras que a gente não pode falar, que nós falamos antes do programa, porque senão a gente tira a live. Não, você falou, aqui, eu não falo essas bobagens. Não, eu falei, você ouviu e você me repreendeu, falou indignado. Gente, hoje... Bom, o Corinthians só tem final até dezembro, só tem final em todas as competições, né? Porque todos os jogos são decisivos. Hoje, domingo contra o Flamengo, na quinta-feira na partida contra o Racing. E hoje, Flavinho, tem que usar... 45 mil torcedores que vão estar em Itaquera, lá nos Alpes de São Mateus. Tem que usar muito também dessa coisa que o jogador do Corinthians consegue mostrar, que é empenho e dedicação. Isso não tem faltado ao time do Corinthians. Falta técnica, falta um chute melhor, falta uma leitura mais inteligente da jogada. Agora, esses caras estão entregando no aspecto de vontade. Sim. Né? Ninguém pode ser acusado no Corinthians de não correr. Porque tem time que você vê que tá caindo e os caras estão andando em campo. Isso não tem acontecido com o Corinthians. Então, aí, né, uma esperança de que hoje o Corinthians consiga fazer essa vitória. Não precisa jogar bem, mas precisa mostrar muita vontade do primeiro ao último instante. E aí, São Jorge, né, precisa também entrar um pouquinho na cabeça do técnico do Corinthians para ele não fazer nenhuma grande lambança, como ele fez no último jogo. Quando ele faz aquela alteração estúpida de colocar o Ranieri no time, chamou o Internacional para cima nos últimos 3, 4 minutos e tomou o gol. Ali o Corinthians tinha que ter vencido, né? O Corinthians deixou escapar 2 pontos. Em casa, e ao final do campeonato o senhor vai lembrar se o Corinthians foi rebaixado. Tá vendo? Vamos lembrar um jogo que o Corinthians poderia ter vencido. Esse era um jogo que o Corinthians deixou escapar. Até o pessoal do Internacional comemorou como se fosse uma vitória, porque já era um resultado que, né, tinha se perdido. 43 minutos. Pô, chuta a bola pro mato, arranja uma confusão, dá uma cabeçada no ar. Não, isso não tô defendendo isso. Mas faz com mais uma... Chama o seu Geraldo, apaga a luz, faz qualquer coisa, entendeu? Arranja uma confusão, invade o campo, faz qualquer coisa nesse sentido. Eu tô exagerando aqui, tá, gente?
Então é isso, gente. Vamos esperar. Memphis Depay deve começar o jogo. Vamos ver já a escalação. Luiz Memphis Castro vai escalar o time. Vamos lá. Memphis Depay deve começar o jogo. Vamos lá, Hugo Luizinho. Souza no gol, Fagner na lateral direita, Kaká, André Ramalho e Bidu. Então só vamos parar uma pausa. defesa. Uma pausa. Félix Torres não Voltando, né, da seleção, então deve ficar no então banco. deve ficar no banco mesmo, por causa disso, né? Kaká e Ramalho, a O dupla. Fagner é opção mesmo, o Mateuzinho fica no banco. Isso. Fagner opção. Eu tô pela colocando experiência. Fagner pela informação de bastidor que eu tenho, é Fagner, mas também se surgir aparecer o Mateuzinho... Mateuzinho. Eu entraria com o Mateuzinho. ninguém consegue acertar a escalação do Corinthians, porque esses caras são tudo louco, né? Mas ainda Se bem, fosse- é o que eu falo, ainda bem. Tem que fazer Dorival, Ainda mistério. bem, porque o treinador não se É. prepara. É que fazer mistério com Fagner ou Mateuzinho também, É, eu não sei. Não, chega a você não ser. vai ganhar o jogo. Não vai Não é ganhar esse o que vai jogo. ganhar o Olha, jogo. esse meio-campo, pra mim, Luiz Scali, é o melhor meio-campo que o Corinthians tem hoje. Martinez, Bidon, Carrilho e Garro. É um bom meio campo, de fato, né? Eu E acho ali- o melhor meio-campo que o Corinthians E tem eu hoje. gosto do time com dois atacantes, Memphis Depay e Yuri Alberto. Ou o Romero. Não cairia O Romero. melhor aí o Coronado no lugar do Bidon? Esse bidão é bom, senhor Mani. Eu sei que ele é bom. É. Mas o Coronado, o Corinthians precisa ganhar, gente. O Coronado é mais importante do que o Bidon em termos de Eu posse de concordo bola. com você, mas eu não tiraria o Bidon. Você tiraria Deixaria quem? o Bidon O no Martinez? Martinez e o Coronado no Bidon, aí é legal. Ah, mas Lembrando que o Alex Santana, Você tiraria quem? Quem? Eu não entendi. eu colocaria o Bidon na vaga do Martinez ali. Ah, tiraria tá. o Martinez, então. E o Tiraria Coronado... o Martinez. Sim, é só no posicionamento. Eu tiraria o Martinez. E você, Tira o Luizinho? Martinez. Você- Tira o você- Martinez. Coronado- Eu não abriria a mão do Coronado É, num é. jogo como de hoje. O Corinthians precisa ganhar, gente. eu acho que o Coronado seria uma boa arma pro segundo tempo, porque eu acho que se você tira o Martinez ali, que sabe, você fica sem poder de marcação, né? O Bidon não é um grande marcador, né? Então, e é por um isso- jogo perigoso pro Corinthians. Quando se leva um gol, o jogo imagina, é perigoso. É O jogo um jogo você tem perigoso. razão. O jogo é perigoso. Eu queria lembrar até... Olha, só pra lembrar, parece que o Atlético nunca ganhou em Itaquera, hein? É. O Atlético Paranaense nunca ganhou em Itaquera. Então, mas eu ia até fala um lembrar, negócio ano desse, passado... sempre É, a ô, primeira Sormani, ó, você já falou do Pepe, hein? Não Calma aí. Não, mas é verdade. Não, eu sei, tô brincando. Nunca Mas, ganhou em Itaquera. o Quesada, você vai É lembrar, ano passado, porque o Corinthians ele tá ensaiando essa queda, né? Ano passado o Corinthians quase caiu também. E caiu. teve um jogo chave contra o Atlético Paranaense que ganhou de 1-0 com um frangaço do Bento, lembra? Um gol do Yuri Alberto em Itaquera. Foi 1-0, também foi na Bacia das Almas. Eu tô imaginando um jogo parecido, assim. Eu não imagino o Corinthians ganhando bem esse jogo. Acho que é um jogo esse muito vai ser um nervoso. jogo muito nervoso. Tenso, é uma final pro Agora, Corinthians o mesmo. Martinez, eu tô entendendo, Luiz. O Martinez realmente é o cara pra, é o Ralf venezuelano. É o único que a gente volante que tem aí de verdade, volante, Mas ele volante. também não tem feito bem esse papel, hein? Ele perde o time da jogada. Ele tem um passe de 5 metros, que é uma das coisas mais pavorosas que hoje existe no futebol mundial. Não, você tá dando risada, é verdade, o senhor Mani. Você ali no meio-campo, você acertaria um passe de 20 metros. Ô, senhor Mani, você Ele não colocaria o consegue Coronado acertar onde? de 5. No lugar de quem? Do Bidon. Do Bidon. Ou então fazer isso que o Quesada falou. Quesada Ou do falou. próprio recua o Carrilho Bidon, também, né? O próprio Carrilho. O Carrilho, ele dá uma, mas ele- segurança ali. Não, Ele sabe não, ele- gerenciar o jogo. O Carrilho tem panca de jogador. É, exato. Tem. Ele tem panca de jogador. Você olha pra ele assim, pô, tem um jogador do outro lado. exato. Ou então o cara quer, pô, eu tenho um companheiro aqui, ó, eu vou passar a bola pra esse cara. Resolve. Ele é pancudo, entendeu? Jogador tem que ter Postura de jogador. panca de jogador. Ele tem. Eu não tiraria Uma só observação, o Alex Santana pra mim vai ser titular, porque os primeiros jogos dele, depois ele acabou se machucando e tal. Na hora que estiver bem fisicamente, esquece o Martinez aí. Eu colocaria Alex Santana, Bidon. E aí, o quarteto da... Vamos falar de quarteto da frente, né? Hoje, o quarteto da frente, Garro, Carrillo, Yuri Alberto e Memphis. Mas você tem Romero. Ali tem a dúvida, tá? Imagina-se que o Memphis inicie o jogo. Mas não descartemos a escalação do Romero, tá? De repente, ele pode também tirar um Bidon aí e fazer um ataque com Yuri, Romero e Memphis. O Romero tem um papel tático importante. Ele volta muito para ajudar na marcação. E né? tem estrela. E tem estrela, que é... O Romero né? faz gols nos momentos importantes. Salva o O Corinthians. Romero é muito ídolo da história do Corinthians. Eu não abriria a mão muito do ídolo. Romero. Eu não abriria a mão do Romero. Aí você É que o vai ter Romero fazer- jogou 90 minutos pelo Paraguai, né? Na Também tem terça-feira isso. tem esse fator que eu acho que deve estar sendo considerado. Ele jogou os 90 minutos. Ah, é verdade. Mas ele treinou com o Carille e tal, essas coisas. O Carille deve ter ligado lá. Vamos ver como é que Ramon vai Dias. pra campo o Furacão, o Atlético Paranaense, que faz, como eu disse, uma campanha muito ruim. Mikael, M. Victor, Thiago Heleno e Gamarra. O Gamarra, que jogou no Corinthians há muito tempo. Não, Tá com 50 anos, vai ajudar o Corinthians. Aí nós temos ali nas alas, o time vai com 3 zagueiros, pelo que a gente pode perceber aí, né? Coelho, Vocês
Essa prosa de vocês já tá começando a ficar preocupado. Mas a gente é só um mensageiro. Ô, Flavinho, a odd lá em cima, 5,40 pela Betano. O time nunca venceu o Corinthians em Itaquera. Não. É a pior campanha do segundo turno. Terceiro ou quarto técnico do Atlético na temporada. Sim. Cara, é muita coisa ruim, eu não gosto dessas coisas. O torcedor do Atlético está sendo zoado até pelo torcedor do Paraná Clube. Então, pra você ter uma ideia. Então você vê como é que estão as coisas. Estamos vendo aí imagens do treino do Corinthians, né? E no ano do centenário. Me lembra que o Micheletti, né? O Luizinho, você tinha falado, né? É incrível como times em anos de centenário se estrepam. Geralmente se estrepam, é verdade. Coisa incrível. O Quessadinha, e depois tem o Corinthians tem de se desligar logo depois desse jogo, pensando no jogo do Flamengo. Aí sem o Memphis, né? É bom lembrar que o Memphis não joga. Então, muito provavelmente ele terá uma minutagem boa hoje. Eu acho que ele começa o jogo, viu? Tu acha? Pelas imagens dos treinos, ele tá fininho, hein? Ele realmente conseguiu se recuperar fisicamente. Essa é uma informação importante, Luiz. Desde que ele chegou, ele melhorou o aspecto físico. De estar mais fininho, né? Que no olhômetro... Visivelmente, né? Você vê, o cara tá, né? Ele tava meio chonchudo. Meio chonchudo, né? Tempo sem jogar, é normal, isso. né? Mas... o Thales Magno tá voltando também, tá? Deve ficar como opção no banco. Corinthians ganha aí alguns jogadores importantes nessa reta final. E aí, Flavinho, aquilo que a gente discutiu ontem. Hoje, a vitória ajuda em todas as frentes, né? Campeonato Brasileiro, sai da zona do rebaixamento, ultrapassa o Atlético Paranaense, sai da zona do rebaixamento, fica fora pelo menos até sábado da zona da degola, né? Hoje tem Flamengo, Fluminense, a gente vai lembrar. Se o Flamengo vencer o Fluminense, acho que é até favorito para vencer o Fluminense. Isso é um resultado que ajuda o Corinthians. O torcedor do Corinthians vai torcer e aí tem Vitória e Bragantino. Se o Vitória não vencer, empatar com o Bragantino, o Corinthians, pela primeira vez em muito tempo, vai conseguir fechar uma rodada, né? E essa rodada tem Criciúma e Botafogo, um Botafogo de olho na Libertadores também. Então é um jogo acessível pro Criciúma, né? Mas eu acho mais que o Botafogo... Também acho que não, porque é o líder. A mentalidade do Arthur Jorge, eu não acho que o Botafogo vai poupar nada. Também acho, não vai, mas é aquela coisa. O Botafogo vai entrar pra ganhar. É que nem... Aí eu ia mudar de assunto. Não, pode falar. Não, eu ia falar nisso, olha, o Textor vai mandar pro Lyon, né? Que é o time dele lá? Lyon. Lyon ou Crystal Palace? Não sei. Não, Lyon, você tá falando, da França. Vai mandar pra lá o Igor Jesus e o Luiz Henrique. Qual é a chance do Lyon ganhar o campeonato francês? Mesmo com esses dois? Minúscula. Mesmo com esses dois. Qual é a chance? Com o PSG. Ela aumenta um pouco, mas ainda o PSG é favorito. Se esses caras ficarem aqui no Brasil, o Botafogo tem chance de ser campeão. Não é possível que o cara pense o tempo inteiro só em dinheiro. Ele quer ganhar alguma coisa também. Entendeu? Sim, estão comentando. Vamos ver o que vai acontecer no final do ano. Se o Botafogo perder esses dois jogadores, de fato o cara só pensa em dinheiro. É uma história de SAF, né, Sr. Maniz? Não sei, mas é que tá. Faz parte desse Não, mas tudo bem. Eu tenho uma observação aqui numa imagem. Pode continuar passando. Quando eu pedi para congelar, Michelete, você congela, porque é uma coisa que pode parecer uma denúncia séria. Porque eu estava analisando, eu fiz uma análise com... Não, você sempre fica... Com inteligência artificial. Agora a gente tem esses recursos, né? Aí agora, parou. Lá no fundo, no canto direito, você tá vendo um cara de preto? Ele bem lá no fundo, Sr. Mani. Você pega aquela bandeirinha branca lá? Isso. Me parece que é o Wilton... Wilton do que mesmo? Pereira Sampaio. E que é o cara que vai apitar o jogo de hoje. Ele já chegou em Itaquera. Ali daquela de Vena ali? Isso. Ali, ó. Será que é ele? Passeando despretensiosamente. Mas Itaquera não tem nada a ver com... É perto do aeroporto. Não, no aeroporto. O Itaquera é um lugar, o CT do Corinthians é outro, pô. Mas é mais ou menos a mesma região da cidade, ali, Zona Leste e tal, não sei o quê. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso em sua defesa? Não, né? Não, e o detalhe, eu tava olhando atrás ali, não deu pra ver, tem o apito. Tem o apitão. Eu acho que ele foi lá pra dar uma olhada, ver se tá Falando em apito, a arbitragem, não tô vendo ninguém falar nada de arbitragem, acho que até algum tempo. Tudo bem que faz tempo que não tem jogo, né? Esse árbitro tem alguma restrição de alguém, alguma reclamação? O Pereira Sampaio é o principal árbitro brasileiro, junto com o Klaus hoje em dia, né? São os árbitros FIFA, né? Ele esteve na Copa do Mundo, né? Inclusive ele tá à frente do Daronco, que é paparicado aí por tudo, muita gente. Tá Corinthians e Flamengo domingo. Muito contestado também. O Wilton é um bom árbitro, Agora, tá na média dos nossos árbitros, entendeu? Tá lá. Ele faz parte da elite
de uma arbitragem brasileira que é ruim. Entendeu? Ou seja, ele é ruim também. A elite do ruim é ruim, né? Exatamente. O Michelete acaba de me falar aqui, ele tem dados que a maioria dos jogos... Veja a precisão da avaliação do Michelete. Eu acho que... Tenho a impressão que a maioria dos jogos que o Wilton apertou do Corinthians não foi muito bem. Foi isso que ele falou. Não deu... Aí eu perguntei aqui pra ele pela linha, mas diz pelo menos um jogo, um lance, alguma coisa. Não lembro. Não, é mal, é ruim. É o que ele falou. Michelete, muito preciso. Você, francamente. Flavinho, diga lá. Vou contar duas rápidas aqui, depois você vai mudar de assunto. É o seguinte, o caso do Hugo Souza, tá? O Corinthians vai pagar em 4 prestações de 200 mil euros. São 2 em 2025 e 2 em 2026. A primeira dessas 4 em janeiro, tá? O Flamengo fez um barulho, se acha no direito de fazer isso, porque o Corinthians ainda está devendo uma grana em relação à contratação do Mateuzinho, tá? Então a história toda é essa. Mas o que se acertou com o Flamengo foi isso. Mas não vai perder o Hugo, não precisa desse barulho agora, porque a primeira prestação é só em janeiro. Então é janeiro, junho e depois janeiro, junho. E terá de pagar os 500 mil reais para que ele jogue. Esse é o problema. Essa é a discussão. Por que não paga tudo agora? O Corinthians vai pagar 1,5 milhão pro Flamengo de multa, mais 800 mil euros, que dá algo em torno de 5 milhões. 5 milhões. Já pagou, ou seja, inclusive. O jogador não vai custar ao Corinthians. 1 milhão já foi pago. 1 milhão já foi pago. Quer dizer, o jogador não vai custar 5 milhões ao Corinthians. Vai custar 6 milhões e meio. O que convenhamos? 7.300, senhor, eu fiz toda a conta. Com multa e não sei o quê, vai dar 7,3. Dos 500? Das multas. São 3 jogos, 5 vezes 3, 15. 1 milhão e meio. 800 mil dólares, vezes 6 vezes 8, 48, com um pouquinho mais, 5. 5 dá 6 milhões e meio. Não, mas já pagou 200 mil euros. Mas os 200 mil euros que ele pagou abate dos 800. Não. Pagou os 200 mil, agora tem os 8... A conta dele... não é 800. É 1 milhão no total. 1 milhão no total. É 1 milhão no total. O empréstimo, 200 mil, e aí outras 4 prestações de 200 mil. 1 milhão faz a conta, tá? 6 e quanto hoje? 1 milhão dá 6 milhões e 300. Agora mais 1 milhão e meio, 7,300. É esse valor, entendeu? Tá certo. Ou seja, que entre nós é um valor muito bem pago. Exato, não é nada. Hugo, certo? É irrisório. E um detalhe. Pelos valores que se praticam no futebol nós criticamos aqui o Corinthians por não ter cuidado direito do Cássio, ter cedido o Cássio pro Cruzeiro sem receber um tostão, a título do bom mocismo do Cássio, esse gigante e tal, liberou o Cássio pro Cruzeiro. Eu achei errado isso, acho errado. Aí, pode enfrentar o Cássio numa final do Sul-Americano e pros pênaltis. Você deu de presente pros caras. Exato. Aí veio a história do Carlos Miguel. Se preparou mal nos bastidores para segurar o Carlos Miguel. E agora com o Hugo Souza vai se definir. Tá? Agora, o Flamengo, lá dentro, os caras falam, como é que nós conseguimos fazer esse negócio? Ninguém avaliou que o Hugo poderia ser esse goleiro que a gente não enxergou aqui, não é? Porque se é o Corinthians na posição do Flamengo, a gente já tá falando, esses caras que dirigem o Flamengo perderam na mão grande um jogador que tá arrebentando aí. E pode ser, inclusive, inversamente também. Pode ser ele o cara, o herói da classificação do Corinthians contra o Flamengo, o próprio Flamengo. Exatamente. É verdade, sim. Verdade. E o Esportes da Sorte. Esportes da Sorte. Né, saiu agora no Nacional, você pode explicar isso? O Esportes da Sorte, que é o patrocinador do Corinthians, que estava autorizado, essa bet, a atuar apenas no estado do Rio de Janeiro, graças a uma autorização da Loterge, que é uma modalidade que existe no país, de alguns estados conseguiram incluir na sua alçada bets para atuar apenas nos seus estados, conseguiu, por determinação judicial, entrar na lista das bets autorizadas a atuar no Brasil até o final do ano, nacionalmente. Por que até o final do ano? Porque no final do ano que o governo federal vai fazer mais um pente fino para ver quem é que está realmente dessas autorizadas, cumprindo todas as exigências para que continue atuando nacionalmente de forma regularizada, né? Pessoal, até que enfim, mano. Até que enfim acabou essa novela do Hugo Souza. Paga esse dinheiro aí, essa mixaria, porque isso é dinheiro de pinga para qualquer clube, não tô falando só pro Corinthians. Essa multa aí do Hugo Souza é dinheiro de pinga, porra. Até pro Taboão da Serra, que me perdoe o pessoal de Taboão da Serra. 7 milhões de reais.
nos parâmetros do futebol, é dinheiro de chinelo. Ainda bem que essa novela acabou, porque hoje a gente foca só no jogo. É toda a atenção redobrada para o jogo, porque não há outro resultado a não ser a vitória para o Corinthians. Tem que vencer a qualquer custo. E Fiel, eu quero saber o seu palpite. Comenta aí qual o placar para hoje. Eu acho 2-0 com gol do Romero. E você? Comente aí. Comenta, Fiel, e fortalece com like, porque isso aqui, isso aqui é Corinthians e vamos se livrar dessa. Hoje é o primeiro passo para se livrar da zona de rebaixamento e passar na Copa do Brasil diante do time do Cheirinho. Fortalece aí